Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento também a você que está na sua casa, participando deste culto conosco, né? Que o Senhor possa falar em cada coração através da sua palavra, aqui, aí onde você está. O Senhor é poderoso para alcançar a todos nós, né? Quero ler um versículo que está em Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler somente um versículo aqui. Efésios capítulo 5, e o versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estava meditando nesta palavra, né? E Deus tem falado conosco através dessa palavra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a Éfeso, né? Ele estava escrevendo para cristãos, né? Se nós olharmos o contexto, ele estava escrevendo para cristãos, alguns gentios, novos convertidos, né? Até em relação a esse versículo, muitas vezes existe algum questionamento sobre da onde que ele tirou essas palavras, né? Talvez até de um hino que se cantava lá na igreja primitiva. Outros dizem que está relacionado com Isaías 60, versículo 1, outros com Isaías 27. A verdade é que nós vemos Paulo, ele, não só nesse momento, mas em outras passagens, Paulo, ele exorta a igreja, exorta o povo a despertar, né? E aqui nós vemos ele falando, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando nós olhamos ali para a cidade de Éfeso, para aquele povo que vivia ali, os cristãos, né? Eram cristãos fervorosos, eram cristãos que, no começo ali da igreja, eram cristãos dedicados, né? Mas Éfeso era uma cidade grande, uma cidade desenvolvida, ali nós tínhamos portos, nós tínhamos o comércio bastante agitado, né? O comércio bastante ativo. Tínhamos ali também a parte religiosa, movimentava muito este comércio, porque nós vemos que Paulo, quando ele vai pregar ali, ele até acaba arrumando confusão contra aqueles homens que faziam da deusa Diana ali negócio, eles faziam imagens da deusa Diana e eles revendiam ali. Paulo, quando começa a pregar ali, as pessoas começam a se converter e Paulo então começa a pregar contra essas imagens. Aqueles homens que faziam as imagens, eles começam a perder seu lucro por conta da pregação de Paulo, e aí se desenvolve uma grande confusão ali. E nós vemos ali que o povo ele se agita e começa a gritar, grande é a Diana dos Efésios, e começa toda aquela questão. Então nós vemos ali que esse povo, eles eram um povo que estava em desenvolvimento, a cidade, mas que estava muito ligado com essa questão religiosa. Mas os cristãos ali eram cristãos fervorosos, estavam, né, alegres, pregavam, né, glorificavam a Deus ali, pelo que nós vemos de Paulo falando ali no início. Mas a verdade é que Paulo exorta eles ali para que eles despertassem, né? E quando nós olhamos ali em Apocalipse, também no versículo 2, quando Jesus ali falando através de João às igrejas da Ásia, nós vemos uma exortação também a Efésios, a igreja de Éfeso, sobre eles terem deixado o primeiro amor. Então, nós entendemos aqui que Paulo ele já estava tendo esse cuidado, né? Porque aqui ele escreve antes, depois, lá em Apocalipse, João escreve também, falando que eles tinham deixado o primeiro amor, que eles tinham que voltar, né? Porque eles tinham paciência, eles tinham boas obras, mas eles estavam deixando aquilo que eles tiveram ali no começo. Mas então, irmãos, aqui a gente vê que o evangelho aqui, ele tinha prosperado. O apóstolo Paulo, ele ficou na cidade durante um período de tempo ali, pregando, né, ensinando ali o povo.
Então era uma comunidade fervorosa, eles tinham zelo pela obra. Mas aqui Paulo, então, ele está conscientizando os crentes para que eles despertassem, que eles estavam como num sono. Paulo pedia que eles despertassem desse sono. E quando nós falamos de sono aqui, nós estamos falando do sono espiritual. Porque o sono, quando nós falamos do nosso sono físico, né, ele é revigorante, é uma coisa boa, né? Quão bom é nós termos oportunidade de dormirmos aí, de repente, 8 horas por dia, como é indicado pelos médicos, né? Às vezes nós não conseguimos, né? Acho que o pastor Júlio é 4, 5 horas, né, pastor? Sempre conta, é muito pouco, mas nós queremos ter uma noite revigorante. Mas aqui nós estamos falando de um sono que ele é maléfico. Esse sono que Paulo, quando ele fala, desperta, ó, tu que dormes, ele estava falando de um sono espiritual. Um sono que deixava ou que deixa os crentes apáticos, um sono que faz com que as pessoas elas não vejam aquilo que está acontecendo ao seu redor, que elas comecem a se afastar de Jesus, que elas começam a ficar apáticas a tudo que está acontecendo. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite, é sobre esse sono espiritual. Embora aquelas pessoas estivessem vivas, elas estavam insensíveis, porque o sono ele deixa assim. Quando nós estamos dormindo, nós muitas vezes não escutamos algo que é falado, nós não escutamos coisas que acontecem no nosso redor, né? Tem pessoas que têm o sono mais leve, tem outros que têm o sono mais pesado, então para acordar é mais difícil. Então, quando nós falamos aqui do sono espiritual, também é assim, a pessoa fica insensível às coisas que estão acontecendo ao redor. E isso é perigoso, porque a pessoa, ela começa a não escutar, ela começa a não ver, ela começa a não enxergar, e muitas vezes ela começa a entrar num caminho que está levando para longe de Jesus, e a pessoa não está vendo, porque ela está nesse sono espiritual. E esse sono não significa que a pessoa está dormindo totalmente, mas às vezes as pessoas, ela aos poucos, ela vai se deixando levar, e ela vai se aprofundando nesse sono, e esse sono vai ficando cada vez mais pesado. Então, quando o crente está dormindo, ele não ouve mais. Então Deus está falando, ele não está ouvindo. Quando Deus ele chama, a pessoa não ouve. Então ele precisa despertar. Para que ele ouça, ele precisa despertar. Então que nesta noite, se nós estamos nessa condição, que nós sejamos despertados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor, para que nós não durmamos como estavam essas pessoas para quem Paulo estava falando. Despertar, quando ele fala aqui despertar, é sair dessa situação de inanição, é sair dessa situação de estar parado mediante o que está acontecendo. Quando nós olhamos a tudo o que está acontecendo ao nosso redor, ao pecado que tão de perto nos rodeia, a situação que está o mundo, como que nós reagimos perante isso? Será que isso tem nos incomodado? Será que isso tem feito com que nós busquemos mais a Deus mediante as coisas que estão acontecendo, ou será que eu estou ficando apático? Se de repente eu não estou vendo nada, eu não estou achando aquilo que está acontecendo ao meu redor ruim, aquilo que está acontecendo na sociedade em geral, se de repente aquilo não está me incomodando, de repente eu estou num processo de sono espiritual, e eu preciso ser despertado, eu preciso acordar, porque Deus, Ele quer fazer a obra através de nós, Ele quer que nós sejamos luz, Ele quer que nós mostremos a sua palavra para o mundo, só que para isso nós precisamos estar atentos, precisamos estar acordados. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, e é interessante que Paulo não fala só isso para Éfeso, ali para os crentes de Efésios, mas ele vai falar também na carta aos Romanos. Eu quero ler ali com os irmãos, está em Romanos, no capítulo 13, e o versículo 11, Paulo vai falar sobre isso também. Olha o que ele diz aí, Romanos, capítulo 13, e o versículo 11. E digo isto a vós outros, que conhecei o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
Então ele estava falando aos romanos, nesta carta, para eles despertarem também. Certamente eles estavam desatentos ali. Ele fala, olha, a nossa salvação já está mais próxima do que quando nós cremos. Essa salvação aqui não é a salvação da conversão, mas de repente ele estava falando aqui da salvação consumada no arrebatamento, na volta de Jesus. Então ele falava, olha, a nossa salvação está mais perto, então já é hora de vos despertardes do sono. Então nós precisamos estar atentos, porque esse sono ele tomava conta ali da igreja ali em Roma, tomava conta da igreja em Éfeso, tomava conta de pessoas ali, e não é diferente conosco hoje. Muitas vezes nós temos sido envolvidos por esse sono, e esse sono faz com que nós fiquemos apáticos, com que nós, muitas vezes, não tomamos nenhuma posição referente às coisas que estão acontecendo, referente às coisas que nós vemos na nossa família, às vezes as coisas que nós vemos no nosso trabalho, às vezes coisas que nós podemos pregar, às vezes coisas que nós podemos falar, e muitas vezes nós falamos, eu acho que não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, muitas vezes é uma palavra que é muito usada hoje em dia, eu acho que não tem nada a ver, mas isso também é um sinal daquilo que está tomando conta de nós. Então que nesta noite, esta palavra venha me despertar, venha despertar a cada um de nós, para que nós despertemos desse sono, se é que estamos dentro desta palavra inserido, então que nós despertemos, louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, ele fala também aos Tessalonicenses, a igreja ali de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 6. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz assim, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo também fala aqui contra o sono, esse sono espiritual. E aí, eu fiquei pensando assim, o que leva o crente a esse sono espiritual? De que forma que o crente ele entra? Porque o sono ele é um processo, né? Quando nós falamos do sono físico, nós vamos ver que ele tem 4, 5 fases, né? Geralmente começa com sono leve, depois você entra num sono mais pesado, e diz que essas 4 fases, elas, de 2 em 2 horas, elas voltam de novo, e aí você dorme aí as 8 horas, que é necessária, mas são fases. Então muitas vezes nós não entramos no sono profundo, espiritualmente falando, de uma vez. Às vezes as coisas vão acontecendo aos poucos, e às vezes a gente não percebe. E aí eu comecei a meditar sobre como que nós chegamos nessa situação, né? E aí eu comecei a olhar aqui para a Bíblia, e eu vi que uma das questões que leva o cristão ao sono, que leva o cristão a começar a dormir espiritualmente falando, é a falta de oração. A falta de oração é um dos fatores que leva o cristão a começar a dormir espiritualmente. E aí eu quero ler com os irmãos aqui em Mateus 26 e 36 ao 41. Mateus 26, do 36 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que seria Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, irmãos, eles estavam ali numa situação tremenda. Jesus estava prestes a ser crucificado, a ser preso, né? E Jesus ali os convida a ficar com ele, a vigiar, a orar.
E eles então, eles não oram, eles ficam ali naquela situação e eles começam a dormir. E aí Jesus vem e encontra eles dormindo. E aí Jesus vai e desperta-os e fala para Pedro: olha, nem uma hora você consegue vigiar comigo? Nem uma hora você consegue orar? E aí eu fico pensando, como que Jesus ele está nos encontrando? Como que Jesus, quando ele vem até nós, como que ele nos encontra? Será que ele nos encontra atento? Ou será que ele nos encontra dormindo? E às vezes, irmãos, nós estamos passando por situações difíceis, nós estamos passando por lutas, batalhas, e muitas vezes nós estamos dormindo. E Jesus vem procurar e nós estamos lá dormindo. Mas eu sou grato a Deus porque aqui nós vemos que Jesus ele vem, né? E às vezes se precisa despertar, Jesus ele desperta. Então que nesta noite você seja despertado por Jesus. Que esse sono espiritual que muitas vezes tem tomado conta, que ele saia da nossa vida, saia do nosso meio, e que nós estejamos atentos frente à batalha, frente às lutas, frente a todas as coisas que estão acontecendo. Precisamos estar atentos, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vi outra coisa também que causa esse sono no cristão. E eu vejo aqui a falta de compromisso com a palavra. Eu quero ler com os irmãos aqui em Atos, no capítulo de número 20, versículo 7 ao 11, fala de um jovem aqui chamado Eutico. Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 11, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. É interessante isso, né? Eles acharam que ele estava morto, ele dormiu, mas Paulo falou: tem vida nele, né? E às vezes nós temos vida dentro de nós, mas nós precisamos despertar. Ainda tem algo ali dentro que Jesus ele pode usar para colocar você de pé, mas precisamos despertar. E Paulo fala: olha, tem vida nele, ele não está total, ele não está morto, tem vida nele. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que eles conduziram vivo o rapaz. Mas ele dormiu ali na hora da palavra. Ele não estava atento à palavra. Meus irmãos, às vezes nós temos ouvido a palavra tem falado. Quantas vezes nós ouvimos aqui Deus falando aqui no púlpito? Deus fala, Deus usa pregadores, os irmãos, as irmãs, e Deus está falando, e muitas vezes nós estamos desatentos. Nós estamos como eu, tipo, está lá na janela, está pegando as coisas de longe, está olhando de forma superficial, e aí de repente vem a queda. Mas para a glória de Deus, esse rapaz não morreu totalmente. Então se tem alguém nessa situação, que Deus te dê vida nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Se você está na sua casa aí de repente se sentindo dessa forma, que Deus te dê vida e que Deus te renove nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, para que você não venha cair, para que você se levante, louvado seja o nome do Senhor. Então, primeira coisa que leva ao sono, oração. Segunda coisa, falta de compromisso com a palavra. Uma outra coisa que leva ao sono espiritual é o pecado. Eu quero ler com os irmãos lá em Juízes, capítulo 13. Na verdade, são 3 capítulos aqui, irmãos, que falam da história de Sansão, né? Mas nós vamos ler alguns só, mas vamos ler aqui no capítulo 13, só para nós iniciarmos, no capítulo 13, no versículo 2,
capítulo 13 de Juízes, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e ele disse: eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de não bebas vinho ou bebida forte, e nem coma coisas imundas. Então, o anjo aparece para essa mulher, né, que ela tinha o seu marido chamava Manoá, e ele fala: olha, você é estéril, mas eu vou, né, você vai conceber, eu vou conceder que você tenha um filho. Então você não beba bebida forte, não. Ele dá algumas instruções para ela. E aí, quando nós continuarmos a ler, nós vamos ver que que o bebê dela nasce e ele é chamado de Sansão. E os irmãos conhecem a história de Sansão aqui, né, da sua força sobrenatural, quando o Espírito Santo se apossava dele. E Sansão, ele é chamado de nazireu, ele era nazireu, então ele não poderia cortar os seus cabelos, ele também não poderia ter contato com cadáver, tinha algumas regras para quem era nazireu de Deus, era alguém separado para Deus, então ele tinha que cumprir alguns requisitos. Mas, quando nós olhamos o capítulo 13, aqui depois o capítulo 14, não vai dar tempo de nós falarmos, mas nós vemos que Sansão ele começa a desobedecer tudo isto que foi falado para ele. Então, uma oportunidade, ele se casa com uma mulher filisteia, que ele não poderia se misturar com outros povos. Ele vai e come mel de dentro de um cadáver de um leão que ele mesmo tinha matado. Ele não poderia comer, porque ele era nazireu, ele não poderia ter contato com cadáver humano nem de animal. E ele começa a fazer isso, e nós vemos que o processo na vida de Sansão é um processo que ele vai decaindo cada vez mais. Ainda que Deus usasse em determinados momentos para que Deus trouxesse julgamento sobre os filisteus, mas ele estava desobedecendo a Deus. E aí ele começa então a dormir espiritualmente. E em um momento ele então se deita com uma prostituta e ele começa a cometer vários erros. E nós vemos que ele começa a decair. Toda a sua vida ela começa a se degradar mediante as atitudes dele. E Sansão então ele termina aqui no capítulo 15, nós vamos ver no capítulo 16 a queda de Sansão, que ele então conhece Dalila, né? Aqui eu estou resumindo, ele conhece Dalila, ele então se apaixona por ela, e em algum momento ele estava dormindo ali no colo dela, e ela então fez um acordo ali com os homens da cidade, e eles falaram: olha, você tenta descobrir o segredo dele, e ela começa a tentar ali, né? E é interessante que Sansão, ele estava dormindo ali no colo de Dalila, e ela perguntava: olha, qual é o seu segredo? E ele começou a brincar com ela: olha, o meu segredo é esse, se você fizer assim. Aí ela fazia, os homens vinham para tentar capturar, e ele vencia aí eles. Aí ele falava outra coisa, e foi assim, até que ele falou o seu segredo de verdade. E é interessante que a Bíblia fala que ele estava dormindo no colo de Dalila, mas ele não só estava dormindo ali fisicamente, mas ele já estava num sono espiritual, porque ele começa ali naquele processo que vai aos pouquinhos, então ele começa a brincar com o pecado, ele começa a fazer aquilo que Deus havia dito para ele não fazer, e ele chega num momento em que ele está dormindo fisicamente, mas ele também estava dormindo espiritualmente. E ele então revela o seu segredo, os homens vão ali, cortam o seu cabelo e ele perde a sua força. E aí eles capturam, deixam ele cego, porque é isso que o inimigo quer fazer. O inimigo, quando ele vê que tem um crente dormindo, que aquele crente está sonolento, ele quer vir para destruir. Ele quer terminar de cegar, ele quer matar, ele quer fazer tudo. Então é para isso que o inimigo ele vem. Mas nós precisamos estar atentos, não façamos como Sansão, que nesta noite nós venhamos a entender que o pecado ele nos leva a esse sono espiritual. O pecado ele nos leva a ficar distante de Deus. O pecado ele nos leva a entrar nesse modo de inércia, que nós não vemos mais as coisas ruins que estão acontecendo e cada vez vai afundando mais. Então o pecado também ele leva a este sono.
E pior do que isso, ele pode te levar à morte espiritual e à morte eterna. Então, que nesta noite, que Deus nos livre deste sono espiritual, que Deus nos dê força, nos ajude para que nós nos desviemos, diferente do que fez Sansão. Uma outra coisa, irmãos, que também leva a esse sono é afastar-se da presença de Deus. Os irmãos conhecem a história de Jonas, está lá em Jonas, no capítulo 1. Jonas, ele recebe um chamado de Deus. Olha, Jonas, vai até Nínive e prega contra ela, porque eu vou destruir a cidade. E Jonas faz o quê? Ele vai para Tarsis, ele foge da presença de Deus. E é interessante que lá no capítulo 1, várias vezes nós vamos ver, ele fugiu da presença do Senhor, ele afastou-se da presença do Senhor. Então Jonas, ele não só estava fugindo ali da sua responsabilidade, ele estava fugindo do próprio Deus. Porque nós vamos ver lá no capítulo 4, lá de Jonas, quando ele termina ali, nós vamos ver que o motivo que ele não foi pregar a Nínive é porque ele sabia que o Senhor seria misericordioso. Então ele estava fugindo da presença de Deus, e isso levou a um sono espiritual de Jonas também. E é interessante que Jonas, ele desce para, a Bíblia fala que ele ia pegar um navio, ele desce para Jope. E aí, se nós olharmos os demais versículos, nós vamos ver que Jonas só vai descendo. Aí Jonas desce para Jope, aí ele pega o navio, ele desce para dentro do navio, aí ele desce para o porão, e aí vai chegar um momento que Jonas está dormindo tremendamente. E aí vem a tempestade, aquela confusão toda, e todo mundo apavorado, e Jonas estava dormindo. Jonas, ele precisava estar atento, mas ele estava dormindo. Irmãos, nós somos luz, nós somos sal desta terra, e nós precisamos estar atentos. Nós não podemos estar dormindo. Nós não podemos estar dormindo, e quantas vezes nós estamos desatentos, mas precisamos levantar, precisamos despertar. Por isso que a palavra que nós lemos aqui, Paulo falando, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Deus te esclarecerá. Deus, ele esclarece, Deus, ele ilumina. Em algumas traduções está, Deus te iluminará, Deus vai dar luz ao seu caminho, mas você precisa levantar, você precisa despertar. Nós precisamos despertar, louvado seja o nome do Senhor. E Jonas, ele desce, e ele vai até o porão, e aí chegam os homens ali do navio. Olha, por que você está dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo? Os homens que eram incrédulos estavam pedindo aos seus deuses ali, Jonas dormindo. E aí ele explica o que estava acontecendo e pede para os homens jogarem ele do navio, que tudo aquilo terminaria. Aquela tempestade, e aqueles homens temerosos, mas jogaram ele e o mar se acalmou. E aí ele desceu mais, né? Porque veio um peixe e engoliu ele ali. A Bíblia fala ali, quando ele faz a sua oração, ele fala que ele estava no abismo. Então é assim, irmãos, é só descida. Quando o homem está dormindo na presença do Senhor, é só descida. É só descida. Então precisamos estar atentos. Então, primeira coisa, falta de oração, falta de compromisso com a palavra, o pecado e afastar-se da presença do Senhor. Existem muitas maneiras de a gente dormir na presença do Senhor. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver muitos exemplos negativos, né, de pessoas que dormiram na presença do Senhor. Mas eu coloquei mais um aqui do comodismo. Davi, está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1. Nós não iremos ler, mas se os irmãos quiserem, pode anotar aí. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz que no tempo que os reis iam para a guerra, que Davi tinha mandado seus homens para a guerra. E ele estava fazendo o quê? Estava dormindo. Esse tempo que os reis iam para a guerra era tempo de primavera, era tempo o tempo mais firme, né? Que eles evitavam o inverno, que era mais rigoroso. Então eles iam no tempo da primavera, eles iam guerrear, eles iam para a batalha. E Davi estava fazendo o quê? Estava dormindo. Aí Davi acorda, aí vai lá, né, meio sonolento ainda, aí olha está lá no pátio, aí olha, o que ele vê? Ele vê a Batseba se banhando. E aí os irmãos já sabem o que aconteceu. Ele peca com ela, faz um esquema para matar o marido dela e todas aquelas coisas, né? Porque ele estava dormindo fisicamente e espiritualmente. Naquele tempo que os reis estavam na batalha, Davi também tinha que estar lá na batalha, mas ele estava dormindo.
Irmãos, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, nós não podemos estar dormindo em tempos que tem pessoas na batalha. Enquanto nós temos irmãos orando, então, enquanto nós temos irmãos buscando, muitas vezes nós estamos quietos no nosso canto, né? Ah, o irmão está orando lá, aquele irmão está fazendo a obra, mas e eu? Ah, eu estou aqui acomodado, para mim está bom. Mas não esqueça que é tempo de guerra, que quando nós estamos acomodados, vem o sono espiritual. E quando a gente levanta, muitas vezes as coisas acontecem e nós não estamos preparados, porque nós estamos dormindo, a gente não está vendo o que está acontecendo, você não sabe o que o inimigo está fazendo ao seu redor, porque você está desatento. Lembra de Pedro? Jesus falou, olha, nenhum momento conseguiu vigiar comigo. Aí quando chegam os homens para prender Jesus, o que Pedro faz? Ele saca a sua espada. Ele já acha que era daquele jeito que ele ia resolver, né? Por quê? Porque ele estava dormindo, ele não estava preparado. Aí ele vai e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí Jesus fala, não, olha, põe a sua espada no lugar. Jesus vai lá e cura a orelha daquele homem. Por quê? Porque não era daquele jeito que Jesus queria fazer. E quando nós estamos dormindo, muitas vezes nós achamos que é do nosso jeito. Ah, eu vou fazer assim, eu acordei agora, eu vou fazer. Não. Jesus tem um jeito de fazer, mas nós precisamos estar atentos. Mas quando nós estamos dormindo, nós queremos fazer do nosso jeito. Acordei agora, eu vou fazer. Não. Se você está despertando, peça a direção para Deus, porque você estava dormindo, você não sabe o que está acontecendo. Irmãos, uma certa vez eu morava num apartamento ali em Osasco, e eu estava de madrugada, começou a pegar fogo ali num apartamento que era acima do meu, eu morava no primeiro andar, e pegou fogo no terceiro, e eu estava dormindo, né? Talvez eu acho que eu estava no sono mais pesado, igual eu falei, né? Tem aquele sono mais pesado. E o porteiro interfona lá, olha, estava pegando fogo, né? Só que a Flávia, ela tem o sono mais leve que eu, e ela acordou. A Larissa era pequena, ela pôs um edredom em volta da Larissa, que estava frio, né? E saiu e foi me chamar. Fábio, está pegando fogo, está pegando fogo. E ela diz, e hoje a gente dá risada, né, que eu fiquei rodando no lugar, não saía do lugar, né? Ela falou que parecia aquelas baratas que tomam uma chinelada e fica, sabe? Porque eu não saía do lugar, não sabia o que está acontecendo. E eu, fogo. E cadê meu chinelo? E não conseguia, porque eu acordei naquela hora, né? E até que eu recobrei a consciência, assim, do que estava acontecendo. E aí eu fui lá, peguei um extintor lá, e nem sei como que eu fiz, eu subi lá, meio ainda dormindo, e fui ajudar a tentar apagar o incêndio. Mas é assim que acontece. Nós estamos dormindo e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não, é do jeito de Deus. Deus, ele tem direção para nós, mas por isso que ele fala, desperta, ó tu que dormes. Desperta, e eu vou te esclarecer, eu vou iluminar, eu vou te mostrar o que tem que fazer. Mas primeiro você tem que despertar, porque se você for fazer as coisas dormindo, aí não dá certo, né? Foi assim com Pedro, foi assim com Davi, levantou, pecou, por quê? Porque estava sonolento. Então Jesus, ele tem despertamento para nós, mas nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, com comodismo. Se você está acomodado nesta noite, esta é uma palavra de exortação, que nós nos desacomodemos, né? Que nós saímos desse comodismo, que nós busquemos mais a Deus. Senhor, eu estou me sentindo acomodado, eu estou me sentindo meio que dormindo, parece que existe um marasmo espiritual na minha vida, parece que as coisas estão paradas, então vamos orar, vamos buscar a Deus, porque Deus tem despertamento para as nossas vidas. E como que nós podemos acordar, como nós podemos sair desse sono? Nós já falamos aqui a oração. Jesus falou, olha, orai e vigiai e orai para que não caís em tentação. Se de repente Davi ali, ele talvez pudesse não ter ido à guerra, mas se ele estivesse orando, talvez ele não caísse na tentação. Se Pedro ele estivesse orando ali, quando os homens vieram buscar a Jesus, ele não tinha desembanhado a espada, talvez a sua atitude tenha sido diferente. Mas é assim, precisamos orar. Nós precisamos também ser obedientes à voz de Deus. Às vezes nós não ouvimos aquilo que Deus está falando, porque eu falei que quando nós estamos nesse processo de sono, muitas vezes nós não escutamos. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós não estamos vendo. Mas precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós vemos Samuel quando ele estava dormindo ali, e Deus chama ele, né, Samuel, e ele acorda e vai falar com Eli, pensando que é Eli.
E aí ele fala, não foi eu, volta a dormir, e ele de novo ouve a voz, e ele vai de novo falar com Eli, porque Samuel estava atento. Ele estava ali, mas ele estava atento à voz de Deus, até que ele vai perguntar para Eli, ele fala, olha, quando falar de novo, você fala, Senhor, eis-me aqui. E foi assim, quando Samuel ouviu de novo, falou, Senhor, eis-me aqui, porque ele já estava desperto, ele já estava levantado, e nós vemos que Deus falou com Samuel, revelou ali, e Samuel foi um grande profeta, juiz, né? E Deus o usou grandemente, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele estava atento, louvado seja o nome do Senhor, ele estava atento, e nós precisamos estar atentos à oração, nós temos que estar atentos quando Deus nos chama, não podemos fugir. Quantos têm chamado de Deus aqui e têm fugido do Senhor? Porque às vezes é mais fácil, realmente, às vezes é mais fácil a gente ficar no nosso canto ali, mas Deus está chamando, e aí nós vamos nos encostando como Jonas, e aí vem a tempestade, e vem toda aquela confusão, e nós não entendemos o porquê, mas Jonas, ele sabia o porquê, ele falou, olha, é por causa de mim. Então, se você sabe que as coisas estão acontecendo por causa de você, então se posicione nesta noite. Desperta, ó tu que dormes, porque agora nós já estamos mais próximos da salvação do que quando nós aceitamos a Jesus. Nós estamos mais próximos de Jesus voltar do que quando lá atrás nós aceitamos. Então agora não é hora de dormir, é hora de despertar, é hora de buscar a Deus, é hora de guerrear, porque nós estamos numa batalha. Então precisamos estar atentos, louvado seja o nome do Senhor, atento à palavra, atento àquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra, e não somente atento, mas praticantes, porque quando nós estamos nos movimentando, o sono não pega, não é verdade? Quando a gente está meio com sono, a gente sai, começa a andar, diz que se você subir uma escada, o sono passa, e assim vai, porque você está se movimentando, e é assim na nossa vida. Mas o Senhor tem conforto para nós? Então a gente não pode dormir? Pode, mas tem um momento certo que Deus dá descanso. Nós vemos que Pedro, certa vez, ele estava lá na prisão, mas os irmãos estavam orando por ele, e ele estava dormindo, e o Senhor manda anjos lá e liberta ele. Nós vemos Elias, estava lá dormindo, o Senhor vem e manda o anjo, desperta ele e fala, ó Elias, levanta, come essa comida, porque muito grande é o seu caminho. E é assim, é quando Deus desperta, é quando Deus fala. Mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar arrependidos. Se de repente você está dormindo por causa de um pecado que cometeu, e esse pecado está dentro de você, então se arrependa. O filho pródigo falou, olha, eu levantar-me-ei, e irei ter com meu pai e falarei, pai, pequei contra o Senhor e contra os céus. Então ele se levantou, ele estava num momento de dormir, ele estava num sono ali, no meio do pecado, cometendo todas aquelas questões, mas ele fala, eu vou levantar desse sono, e o Senhor ajuda. Então se nesta noite você está nesse processo, diga para o Senhor, Senhor, eu quero sair desse sono, eu quero levantar, e eu vou me arrepender de tudo que eu fiz, eu vou ficar mais atento, eu vou orar mais, eu vou buscar, porque eu quero sair dessa mornidão espiritual, eu quero sair dessa frieza, eu quero sair dessa situação em que eu não estou vendo mais nada, eu não estou me incomodando mais com nada, e aí Deus vai mudando, porque você se levantou. Levanta, ó tu que dormes, louvado seja o nome do Senhor, levanta, porque a salvação está mais perto agora, o Senhor está voltando, precisamos estar atentos. Lembra das 10 virgens, né? O Senhor, vem o noivo aí, e 5 estavam preparadas, né, com azeite na lamparina, e as outras 5 não, e não dava tempo de elas irem comprar. Então precisamos estar atentos, e que Deus então continue falando em cada coração, que Deus possa falar com você aí, e ponha isso no seu coração, eu quero despertar, Senhor, eu quero estar mais atento, eu não quero estar acomodado, eu não quero estar dormindo, eu quero estar atento, porque eu sei que eu estou numa batalha muito grande, mas eu quero guerrear, eu não quero ficar acomodado. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.